Quantas vezes você já começou algo que você gostaria muito, mas logo em seguida acabou desistindo no meio do caminho? Talvez você tinha o sonho de ter o seu negócio próprio, você começou, planejou, só que quando surgiu uma dificuldade, você desistiu. Ou você tinha algum outro sonho, fazer uma faculdade, começou a estudar, fez alguns vestibulares, mas esse sonho ficou para lá. Quantos sonhos você já desistiu? Eu já desisti de muitos. Eu começava e depois de um tempo, quando surgiam as dificuldades, eu simplesmente desistia. Eu pensava que não era para mim. Eu pensava que era para quem tinha sorte ou então para quem tinha um talento especial. Só que depois de algum tempo, eu começava a pensar e me arrependia dessa decisão. Eu pensava, mas por que eu não persisti mais um pouco? Por que eu não insisti? Por que eu não busquei soluções para tentar, alternativas para resolver ali, contornar aquela dificuldade? Muitas vezes nós desistimos das nossas metas. A verdade é que 92% das pessoas desistem das suas metas. Só 8% que realmente persistem até alcançar. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você hoje nesse vídeo. Não só o porquê isso acontece, de nós desistirmos das nossas metas, mas principalmente como a gente persistir e realmente não ficar abandonando as coisas pelo meio do caminho. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu gosto de conversar sobre desenvolvimento, sobre como se tornar uma pessoa mais disciplinada, sobre rotina, procrastinação, produtividade. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita, se inscreve aí no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se você já é de casa, já sabe, se você está se identificando aqui com o assunto, já deixa o seu like aqui para mim saber e também deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto que nós vamos estar conversando aqui. E como que nós podemos interromper esse ciclo de começar e desistir das coisas que nós queremos? Nós temos essa tendência a desistir quando aparece uma dificuldade, quando algo não sai conforme o planejado. Aí nós não sabemos como agir diante da situação e aí começamos a desistir, vamos para a próxima novidade e muitas vezes nós passamos a vida inteira sempre em busca da próxima novidade, da próxima sensação do momento. E o resultado disso é uma pilha de sonhos abandonados. É um monte de sonhos engavetados e muitas vezes o arrependimento de não ter persistido, de não ter insistido mais um pouco naquele sonho que era importante para você. Porque se nós estamos sempre em busca da próxima novidade, do próximo sonho para alcançar e desistindo daquilo que nós realmente estamos ali querendo naquele momento, nós nunca conseguimos ter, de fato, um resultado. Porque se eu estou sempre desistindo, eu nunca consigo, de fato, concluir algo. Eu nunca consigo alcançar as coisas que eu me proponho. E o pior disso é que isso começa a se tornar um ciclo, porque quanto mais você repete esse hábito de ficar desistindo das suas metas, daquele objetivo de seguir a dieta, de praticar atividade física, de se dedicar ao seu desenvolvimento, estudar mais, ler mais, se eu sempre estou desistindo, isso começa a se tornar um padrão de viver a vida, de encarar as situações. E quanto mais você desiste, mais você reforça esse padrão e mais difícil fica fazer parte daqueles 8% das pessoas que realmente conquistam as suas metas. E essa tendência a ficar desistindo pelo meio do caminho muitas vezes se dá por conta do fato da gente simplesmente se apoiar na motivação. Passamos a acreditar que a motivação é suficiente para a gente conseguir alcançar aquilo que nós estamos almejando.
E aí começamos todo empolgado, uau, vamos lá, vamos fazer. No primeiro dia você, nossa, li um capítulo inteiro, fiz 1 hora de exercícios e assim por diante, de acordo com o seu objetivo. Só que nas próximas semanas, essa empolgação, ela vai diminuindo. E chega um momento que você não tem mais essa motivação. E o pior é que nessa fase em que a motivação inicial já sumiu, quando surge um desafio, é muito fácil desistir. É muito fácil deixar para lá, dar uma desculpa, falar que amanhã eu vou fazer, só que daí o amanhã você enrola para o próximo dia, vai para a próxima semana, e assim você vai adiando, e quando vê, você desistiu aos pouquinhos daquilo que era importante e você queria tanto conquistar na sua vida. E aí você acaba sempre recomeçando, sempre nesse ciclo de estar buscando algo, mas nunca de fato alcançar resultados. É isso que mantém as pessoas presas nesse 92% que não conseguem atingir as suas metas, que acabam desistindo. Porque quando você depende somente da motivação, é muito difícil você conseguir ter a persistência, a resiliência de aguentar o processo, de aguentar aqueles momentos difíceis que as coisas não saem conforme o planejado, quando tudo dá errado, parece que tudo está contra você. É nesses momentos que realmente fica difícil seguir, quando você está ali só dependendo daquela motivação. Porque sim, vai existir esses momentos desafiadores, os obstáculos que nós precisamos transpor para chegar até a nossa meta. Então é nesses momentos que faz toda a diferença quando você tem um sistema que te ajuda a se manter focado naquilo que é importante para você, que te ajuda ali a lembrar todos os dias dos seus objetivos, do quanto que você deve estar comprometido com aquilo que é importante para você. Porque se você tem um objetivo na sua vida, uma meta que você quer alcançar, seja em relação ao treino, aos estudos, a abrir um negócio, melhorar a sua carreira profissional, isso precisa fazer parte da sua agenda, precisa ser uma prioridade do seu dia, não pode ser algo que, eu vou fazer quando der vontade ou quando eu tiver tempo. Nós sabemos que quando nós dependemos disso, desse tempo e dessa vontade, as coisas dificilmente acontecem, porque nós acabamos nos distraindo, nos dispersando entre tantas demandas que a vida real nos exige. É demandas pessoais, profissionais, familiares e assim por diante. Se nós não estamos bem focados, nós dispersamos o nosso foco, a nossa energia, e como nós já não temos aquela motivação inicial para perseguir a nossa meta, ela vai ficando de lado, e quando vê o dia passou e eu não fiz nada relacionado àquilo que eu queria alcançar. Então é muito fácil a gente acabar se perdendo entre tantas demandas, por isso que é tão importante ter um sistema ali que todo dia está te lembrando da sua meta, lembrando das tarefas que estão conectadas à sua meta, para que você realmente possa ter esse foco, possa ter essa persistência diária de perseguir aquilo que você realmente deseja alcançar. E esse foi justamente um dos motivos que me levou a criar o Guia da Rotina Produtiva, uma planilha com 7 passos práticos que realmente te ajuda a ter clareza das suas prioridades, a saber aonde você deve colocar o seu foco, a sua atenção, o seu tempo, que é algo tão precioso, para justamente não ficar desperdiçando com aquilo que não vai agregar, ou então, pior ainda, com aquilo que vai te afastar das suas metas, que vai estar ali apenas ocupando o seu tempo. Então, realmente, essa planilha, ela traz essa clareza, ela ajuda a organizar ali, a você enxergar as tarefas, a você conseguir perceber o que realmente é prioritário e, a partir disso, organizar a sua semana de uma maneira estratégica,
que vai te ajudar a manter a constância, a persistência, para você não ficar desistindo daquilo que realmente é importante para você realmente conseguir fazer parte dos 8% que conseguem alcançar as suas metas. E se você tem interesse em saber mais informações do Guia da Rotina Produtiva, eu sempre deixo o link dele aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então clica, confere lá no site todas as informações, porque nós realmente precisamos ter uma rotina estratégica que nos permite manter esse foco, essa persistência na direção daquilo que nós queremos alcançar, porque senão é muito fácil realmente a gente desistir no meio do processo, principalmente quando surgem as dificuldades, os obstáculos, porque parece um teste. Ei, será que você vai aguentar ou você vai desistir? E se a gente não está bem preparado, se a gente não tem clareza do que é importante no nosso dia, a gente simplesmente coloca outras coisas na frente e os nossos sonhos vão ficando de lado enquanto a vida vai passando. E quando vê, a gente chega num momento que a gente olha para trás e bate aquele arrependimento. Por que eu não insisti um pouco mais? Por que eu não persisti na direção que eu queria alcançar as coisas? Por que eu não fui lá e busquei outras alternativas, busquei soluções mais criativas para resolver aquela situação que saiu do controle, que não estava conforme o planejado? Então, quando a gente tem um sistema que ajuda a gente a manter o foco, fica muito mais fácil a gente continuar avançando na direção das nossas metas. E outro ponto que ajuda muito é a mentalidade que nós cultivamos, os modelos mentais que nós adotamos para encarar as situações, para encarar essas dificuldades que surgem pelo caminho. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falei mais sobre esse assunto, sobre os modelos mentais que fazem toda a diferença na hora da gente alcançar os nossos objetivos. E eu vou deixar aqui do ladinho para você continuar assistindo. Então, clica aí, segue, que ele vai contribuir na sua jornada. E se você chegou até aqui, não esquece aí do seu like e do seu comentário, que eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo aqui. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, já aproveita, se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até mais!